Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. A promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap está de volta. Cada R$50 em cotas vale um cupom para concorrer a uma picape, dezenas de carros, motos, celulares e prêmios em dinheiro. Mas tem mais. Contratou crédito, ganha cupons. Pagou no cartão, ganha cupons. Fez poupança, seguro, investimento, mais cupons. Ou seja, quanto mais você usa o Cicobi, mais chances de ganhar. Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Maísa, vamos falar da afasia, né? Assunto que talvez tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez esta palavra. Então, eu começo perguntando para a doutora o que é afasia. A afasia, Hércules, como você mesmo disse, é um assunto pouco discutido, então esse é um dos motivos que optamos em estar informando a população sobre essa condição de saúde. A afasia é um distúrbio de linguagem que pode afetar a comunicação, tanto a área da expressão quanto a área da compreensão, envolvendo a fala, a leitura, a escrita, ou seja, todos os aspectos relacionados à comunicação. Agora, doutora, o que causa a afasia? O que provoca isto? A principal causa da afasia, Hércules, é o AVC, o acidente vascular cerebral. Porém, ela também pode ser causada por tumores, por infecções, por traumatismos. É reversível ou não? Não, a lesão do cérebro não é reversível, tá? Por isso existe tratamento. Então, após algum acometimento, seja o AVC, seja o traumatismo, infecções, existe o tratamento específico dessas condições. E após essa questão, após o diagnóstico da afasia, no caso, existe o tratamento. Em alguns casos, o indivíduo consegue se comunicar de uma forma efetiva, o outro consegue entender o que ele está falando, ele consegue se expressar adequadamente, mas em alguns casos, a depender da extensão, no caso, que foi essa lesão no cérebro e da região, alguns indivíduos não conseguem se comunicar da forma que era antes. Mas existe tratamento para a pessoa conseguir se comunicar da melhor forma possível. E em alguns casos é muito sutil e acaba melhorando espontaneamente também. Então a afasia nada mais é do que uma lesão no cérebro. Isso. E pode ser grave ou não essa lesão, dependendo do que aconteceu. Depende aonde que foi, né, esse acometimento no cérebro e depende da extensão também, tá? Então depende de muitos fatores para a gente conseguir definir um prognóstico, tá? Depende também, tem pacientes que têm uma lesão, mas que nunca realizou terapia. Então possivelmente, a depender da extensão, do local, da gravidade, dificilmente ele vai conseguir se comunicar de uma forma melhor. E tem pacientes que teve o mesmo grau, a mesma extensão, mas que iniciou a terapia, por exemplo. Então a chance dele melhorar e de minimizar os sintomas é maior, mas não podemos garantir. Existe um tipo de esporte que pode provocar a afasia, por exemplo, o boxe, doutora? Qualquer lesão no cérebro. A pessoa também pode estar no boxe, por exemplo, mas pode estar jogando vôlei. Caiu, bateu a cabeça, né, no chão, com muita força, com muito impacto, teve uma lesão no cérebro, a depender da extensão e do local, se é a área afetada da comunicação, ela também pode desenvolver. Por exemplo, outra situação que é comum são acidentes, né? Então, acidente de carro, por exemplo, se a pessoa tem um traumatismo craniano e afeta a região da comunicação, ela também pode apresentar afasia. Tem um protocolo agora em relação ao futebol brasileiro, que quando dois jogadores têm uma colisão, ambos batem com a cabeça, o protocolo diz que o jogador tem que sair do campo e não volta mais para o jogo naquele dia. Já
já se preocupando com essa questão de lesões, né, doutora? Isso, é muito importante, né? Qualquer impacto. Então fica o recado, o aviso para a população que quedas, batidas fortes na cabeça, tontura após essas quedas, alguns sintomas diferentes, é muito importante procurar o médico, procurar o hospital do seu município para fazer uma avaliação completa, tá? Então o médico especialista nessa área do cérebro é o neurologista e a fonoaudiologia entra para fazer o tratamento e as avaliações também. Estou conversando com a doutora Maísa, ela é fonoaudióloga e atende no Centro Médico Dr. Tomás. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos na sequência. Peça Delivery Online com Pedidos 10. Baixe o app. Estamos de volta com o nosso programa, no dia de hoje, direto do Centro Médico Dr. Tomás, conversando com a fonoaudióloga, a doutora Maísa. Doutora, no primeiro momento, a doutora colocou que a fonoaudiologia entra também nessa questão em relação ao tratamento. Isso. Né? Que tipo de tratamento, que tipo de trabalho é feito através da fonoaudiologia? Então, primeiramente, esse paciente ele vai ser avaliado para a gente compreender quais são as habilidades de linguagem, esses aspectos que estão alterados. Tem paciente, por exemplo, que afeta apenas a expressão. Ele está entendendo tudo o que está acontecendo, mas ele não consegue formular a palavra para se comunicar. Tem paciente que não consegue compreender, mas consegue expressar e acaba falando palavras que não têm sentido durante a conversa, né? Então o tratamento vai ser direcionado para a compreensão. Tem paciente que afeta a compreensão e a expressão, então o tratamento vai ser direcionado para ele entender e para ele falar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo fácil. Aqui tem um caderno, certo? Tem paciente que ele não sabe, entende que é o caderno, mas ele não consegue verbalizar a palavra caderno. Então esse daqui é uma afasia de expressão, que ele não consegue falar, mas ele está entendendo que é um caderno, certo? Mas tem pacientes que não sabem mais, que não entende que isso é o caderno, que afetou essa compreensão. Eu tenho que explicar o que é caderno e não consegue entender. Então a terapia vai ser direcionada para esse aspecto. Depende muito e varia de indivíduo para indivíduo. Doutora, quando se fala em saúde, existe dois assuntos que o paciente ele espera. Uhum. O primeiro é o atendimento e depois é receber alta. Isso. Né? Ou seja, quando ele recebe alta é porque ele está melhor. Isso. No caso da afasia, existe alta também para o paciente ou não? Existe, como eu expliquei anteriormente. Depende da área e depende da extensão, do grau que foi, né? O quanto que foi acometido essa comunicação. Então tem paciente sim que recebe alta, que consegue estabelecer uma comunicação efetiva. Nem sempre o paciente vai conseguir se comunicar da forma que era antes, mas nós podemos criar estratégia para ele conseguir se comunicar, o outro entender e ele entender também. Então existe possibilidade de comunicação. E quando pensamos em comunicação, direcionamos sempre para a fala, certo? Mas existe a escrita, a leitura, existe a comunicação por figuras, por gestos, por desenhos. Então existem outras formas de comunicação que nós também podemos tentar estabelecer para ele conseguir conversar com o outro, conseguir se expressar adequadamente. Sobre esse assunto, doutora, algo mais a colocar no dia de hoje? Eu acho que é muito importante, se você conhece alguém que tem essa dificuldade para se comunicar, agendar uma avaliação, procurar um médico especialista também, para tentar compreender e buscar o mais rápido possível um tratamento adequado, com estratégias mais assertivas, para esse indivíduo, esse paciente conseguir se comunicar de uma forma adequada e manter essa qualidade de vida. Você acompanhou a nossa entrevista de hoje aqui pelo Nova Trento News. Antes de eu terminar, lembro para você, Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com o melhor combustível, abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella.
Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. Permaneça com a gente, podemos voltar a qualquer momento nesse dia e logo mais à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Fique com a gente, vem novidades por aí. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos.